Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvisheshunyavadi Paschacha Deshatarine Bhajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Haribol, que bom, né, que estamos aqui tendo a oportunidade de mais um dia falar sobre o Senhor Krishna, de modo que falar de Krishna é a maior bênção, né? Uma pessoa poder assim falar sobre o Senhor Supremo, o próprio Krishna dentro do nosso coração, nos estimulando a que passemos a sua mensagem, né, ou o conteúdo espiritual para os corações que realmente estão se pondo, né, à disposição de ouvir algo tão importante. E hoje eu me encontro aqui com o livro do Bhagavad Gita nas mãos, né, entendendo que a nossa mente, né, ela pode entrar em contato com um material que nos afaste de Deus e com os materiais sagrados que a purificam, fazendo que automaticamente o espírito, aquilo que somos, comece a vislumbrar a sua realidade intuitivamente, de acordo com a sabedoria que o Senhor Krishna tão amavelmente nos deixou aqui nesse planeta Terra. O Bhagavad Gita sendo, né, considerado a essência dos Vedas, porque é falado diretamente pelo Senhor Krishna, deve se tornar um objeto de estudo até o fim de nossas vidas. O Bhagavad Gita não é um livro simplesmente para ser lido academicamente ou por mera curiosidade intelectual. O Bhagavad Gita é o próprio Krishna manifesto na forma da literatura. Assim como Srila Vyasadeva era a encarnação, né, literária de Krishna, que escreveu toda a literatura na qual o Bhagavad Gita está incluída. Então imagina, né, a encarnação da literatura de Deus nos deixou esse formidável compêndio, né, do Bhagavad Gita, que mostra, né, Krishna dando todas as instruções para Arjuna, para que possamos realmente ter a consciência necessária para nos libertarmos dessa dita, né, materialidade em que estamos agora. Então Bhagavad Gita, Gita quer dizer canção, e Bhagavad quer dizer sublime canção, né? A sublime canção daquele que é o centro, né, de toda a opulência espiritual. Krishna, ele não fala o Bhagavad Gita, ele canta, porque é uma poesia que revela todo o mistério, né? Então o Bhagavad Gita é essa canção do Senhor, ou a mensagem do Mestre, nesse sentido. Um título, né, bem interessante para que possamos nos interessar. A mensagem do Mestre Supremo. E é uma das obras mais importantes, né, que existem no mundo atualmente dentro desse campo religioso. Embora o Bhagavad Gita, como eu disse anteriormente, não é um livro só para ser estudado, né, de uma forma científica ou lógica ou racional, porque o Bhagavad Gita é a revelação do próprio Krishna. No segundo, né, verso do 9º capítulo, Krishna está dizendo que ao estudarmos esse conhecimento do Bhagavad Gita, nós teremos a percepção direta do Espírito, mas para isso precisamos estar, né, lendo nesse espírito de devoção e rendidos ao Senhor Krishna, entendendo que Ele é a suprema personalidade de Deus.
Esse é o mistério que está dentro do Bhagavad Gita. Quando lemos o Gita, Krishna, como a potência energética das palavras contidas no Gita, acabam se revelando no coração do devoto. O Bhagavad Gita, assim como o santo nome de Krishna, tem essa potência de purificar a mente e fazer com que nós nos associemos diretamente com a nossa essência. Essa é a promessa, né, do Senhor Krishna e também do Senhor Chaitanya. Logo temos aí, são formas sagradas de nos aproximarmos de Deus, de realizarmos a divindade. A leitura, o canto da japa, a meditação, a associação com devotos mais avançados, estar em lugares sagrados, enfim, tudo aquilo que no mundo se disponibiliza como uma referência ao divino, vai ser potencializado internamente para nos dar o vislumbre ou a revelação de quem é Deus, de como Ele se manifesta em nosso coração. Esse é um processo místico, já que o mundo é uma grande ilusão, nesse sentido de que é uma energia temporária. Alguns elementos dentro dessa energia são colocados por Krishna para que possamos ter acesso, né, ou ligação direta com Ele. De modo que se estamos cantando Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, com total atenção e devoção, nós nos conectamos com essa energia divina. Isso aí é um poder, né, místico de Krishna, onde dentro da ilusão temos materiais reais de informação ou de processos espirituais, onde podemos atingir a nossa essência e realizar aquilo que realmente somos. Por isso devemos, o quanto antes, né, nos aproximarmos dessa literatura do Bhagavad Gita e cantarmos, né, ouvirmos a melodia da voz de Krishna com o Espírito. Devemos ler essa escritura com devoção e amor. É assim que devemos nos portar, né, sempre em relação a tudo aquilo que faz referência ao Senhor Krishna. Esse livro, ele é altamente prezado, né, pelos brahmanas, venerado assim como um livro de autoridade no que se refere à questão, né, ao quesito de religião. E a filosofia nele exposta é um conjunto assim, harmonioso das várias doutrinas, de acordo com Patanjali, né, Kapila Deva, dos Vedas. Como eu disse, o Gita é a essência dos Vedas. Então, o Gita é um episódio dessa grande e antiga epopeia hindu intitulada o Mahabharata, que contém assim 250 mil versos, descrevendo essa grande guerra entre os Kurus e os Pandavas, que tinha por objeto a posse de Hastinapura, um dos centros mais importantes da civilização ariana. Então, em sua forma, né, literal, apresenta o Bhagavad Gita esse interessante diálogo entre Krishna e Arjuna. Krishna representa, né, a divindade, né, Deus, o próprio Deus, e Arjuna é, dentro da consideração do Bhagavad Gita, uma pessoa que está em evolução de consciência. Todos nós somos Arjuna aprendendo de Deus quando lemos no Bhagavad Gita. Então isso trata-se de um fato histórico. Mas os mestres hindus, né, dizem que esse livro maravilhoso tem 7 sentidos.
e aconselham ao leitor esforçar-se por penetrar no seu mais profundo sentido interior e espiritual. Todo livro tem essa característica de vários níveis de conhecimento, né? De acordo com o nível de evolução, da sua evolução. De modo que a leitura dessa sublime canção é útil para todos. Cada um de nós, porém, poderemos assimilar e compreender só aquilo que estiver em harmonia com o desenvolvimento das nossas faculdades psíquicas e espirituais. Muitas vezes, mesmo nos aproximando, né, de um mestre espiritual, mesmo ele falando sobre o Bhagavad Gita em seu sentido mais íntimo e verdadeiro, não conseguimos captar o significado das palavras de um mestre espiritual autorrealizado, porque, naturalmente, de acordo com a nossa mentalidade, né, experiências espirituais internas, vamos compreender de certa maneira, de acordo com o nosso grau de entendimento. Temos que ter essa ideia de que a leitura do Gita, ela vai se renovando na medida em que vamos tendo cada vez mais consciência espiritual. Por isso, o Bhagavad Gita não é um livro de leitura única, mas devemos ler e praticar o conteúdo do Bhagavad Gita até que ele se torne perfeitamente revelado à nossa alma, através daquilo que se chama a autorrealização, e assim também possamos ter esse grau de mestrado para instruir as pessoas que desejam se aproximar desse conhecimento. A cena da ação histórica do Bhagavad Gita transporta-nos à planície da Índia, entre os rios Jamuna e Sarasvati, atualmente conhecidos, né, como Kuru e Jid. Então, na capital do país, chamada Hastinapura. Hastina significa elefante e pura cidade. Quem reinava lá, em tempos remotos, né, era o rei Vichadravira. Esse nome, Vichitra, significa multicor, de muitas espécies. E Virya significa poder. Esse rei, Vichitravira, ele casou-se com duas irmãs, mas faleceu sem deixar filhos. E conforme o costume dos antigos povos orientais, Vyasa, né, que era o irmão do falecido, tomou essas viúvas por esposas e teve delas 2 filhos, Dhritarashtra e Pandu. Dhritarashtra quer dizer que é um representante da vida material, e Pandu é um representante do elemento espiritual, do intelecto. A palavra Pandu significa claro, pálido. Nesse sentido, vamos verificando que dentro da história do Bhagavad Gita, antes do início da batalha, esses personagens, né, têm assim, significações específicas, porque a batalha de Kurukshetra, que é o primeiro capítulo do Bhagavad Gita, é a história da luta que ocorre dentro do nosso coração entre as forças materiais e as forças espirituais. Então, Dhritarashtra, que representava essa vida material instintiva, né, que é o mais velho, gerou 100 filhos, dos quais o primogênito chamava-se Duryodhana. Duryodhana significa obstinado, dificilmente vencível, uma pessoa assim, muito orgulhosa, né? E o mais moço, chamado Pandu, teve 5 filhos, todos foram assim, grandes guerreiros, conhecidos como os 5 principais Pandavas. Sabemos que Dhritarashtra, esse filho mais velho de
Vichitravirya. Ele perdeu a vista, né? Era deficiente visual e continuou a ser rei só nominalmente, entregando o poder real a seu filho Duryodhana. E esse Duryodhana, que representa esse orgulho, né, essa obstinação material, com o consentimento do pai Dhritarashtra, baniu do país os 5 filhos de Pandu, né, que era Duryodhana, né, Arjuna, Bhimasena, Nakula e Sahadeva, que eram os seus primos, os quais, porém, depois de muitas vicissitudes, viagens e aventuras, voltaram à sua terra natal, acompanhados assim de muitos amigos e partidários, e formaram um poderoso exército, aproveitando os guerreiros que lhes forneceram os reis vizinhos. De modo que, com as suas forças, eles marcharam para o campo dos Kurus, empreendendo uma campanha contra o ramo mais velho da família, que eram os partidários de Dhritarashtra, o rei cego, né? Os quais se reuniram sob o comando de Duryodhana, que substituía o seu pai cego, e em nome da família dos Kurus começou o ramo mais velho a opor resistência à invasão e aos ataques dos Pandavas. Podemos observar aqui, nesse nosso início de história, que essa batalha ela está se formando dentro de nós. Nós temos uma parte que é cega espiritualmente e outra que, né, tenta conquistar, né, o terreno espiritual, o despertar espiritual. Então, os Pandavas foram alijados por Dhritarashtra, né, e Duryodhana. Então, eles voltaram para reclamar o reino, mas esse reino é o reino espiritual. Entende? Então, sempre que estamos querendo chegar a uma posição espiritual, vamos ter que lutar contra as forças, né, do ego, as forças que não querem ceder o terreno para a espiritualidade. Por isso o Bhagavad Gita ele é muito assim, interessante, né? Porque você pode, ao mesmo tempo que é um fato histórico, é uma forma que Krishna criou nesse passatempo um simbolismo da alma. Isso é a inteligência de Krishna. De modo que a família dos Kurus começou, né, esse ramo mais velho, a opor resistência à invasão e aos ataques dos Pandavas. De modo que o Bhagavad Gita apresenta-nos esses 2 exércitos preparados para o combate. Dessa forma, né? Vamos estar assim no meio do combate, ouvindo a instrução de Krishna para saber como atuar contra o lado dito assim, né, contrário à nossa evolução. Esse lado das nossas emoções, dos nossos instintos, desse nosso lado mais animalizado, condicionado, da própria sobrevivência material, né? O ego ele não quer perder a luta para o espírito. E essa batalha de Kurukshetra é exatamente você agir sobre o comando de Krishna para conquistar aquele dito inimigo que, na verdade, está dentro de você mesmo, da sua mente. Então, o Bhagavad Gita está nos apresentando inicialmente esses 2 exércitos. Cada nome, né, de um soldado, de um general, é um tipo de emoção negativa ou positiva. Então, temos que estar assim, preparados para o combate. O comando ativo dos Kurus, cujo chefe é Duryodhana, está nas mãos do velho general Bhisma.
Essa palavra bisma quer dizer terror, né? Egoísmo. Ao passo que o supremo comandante dos Pandavas é o famoso guerreiro Bhima. Bhima significa terrível, né? É a vontade espiritual. Então, de um lado, a nossa vontade espiritual tem que vencer o egoísmo. Dois generais, né? Dois generais dentro da gente, bem poderosos. E Arjuna, um dos 5 príncipes Pandavas, e um dos principais, né, pessoas, né, dessa história, estava presente ao lado de seus irmãos e acompanhado em seu carro de guerra por Krishna, reputado pelos hindus como a encarnação humana do Espírito Supremo. De modo que sabemos muito bem que Krishna ele tem essa forma humana, mas é uma forma absoluta. Krishna vem aqui no mundo material executar passatempos, né, maravilhosos, para que saibamos como ele age em seu reino espiritual. E um dos passatempos foi que ele estava conduzindo a quadriga de Arjuna para revelar esse conhecimento, onde Arjuna, que representa a alma espiritual, sairia vitoriosa nesse esquema, né, do Bhagavad Gita, da Batalha de Kurukshetra. Dessa forma, Krishna era amigo e companheiro de Arjuna, né? Porque Krishna ele luta do lado de quem tem amizade por ele, nesse sentido mais amoroso. Então Krishna, né, amou assim, Arjuna por causa de sua nobre alma e a resignação com que este suportava as perseguições. Os Pandavas, né, sofreram assim, muitas coisas que não deviam, devido a maldades, a articulações políticas maldosas do grupo oponente, Duryodhana e a sua turma, né? Então essa batalha ela começou quando Bhisma, o comandante dos Kurus, deu o sinal tocando a sua corneta, ou concha, né, sendo o seu toque imitado pelos seus partidários e respondido pelos Pandavas. Arjuna pediu a Krishna, ao princípio da batalha, que deixasse parar o carro no meio do espaço, entre os 2 exércitos inimigos, para ver de perto as principais pessoas que tomavam partes na luta. Quando a alma está determinada a avançar, né, espiritualmente, e ela se torna naturalmente um observador e vê quais as emoções, quais as sombras, né, em si mesmo que ela terá que vencer. Mas durante a existência humana, dentro daquilo que se chama o condicionamento, a pessoa naturalmente cria laços, né, de amizade com a escuridão, com os sentimentos que a condicionam, que dão alguma forma de prazer nesse mundo, mas que infelizmente prendem a alma. Então, quando você vai realmente ascensionar espiritualmente, você terá que se desapegar. Como Krishna diz no Bhagavad Gita, né, para vencer a mente temos que fazer a prática constante da espiritualidade e praticar o desapego. E isso parece assim, muito difícil para uma pessoa que está iniciando esse processo de descartar a materialidade e avançar na espiritualidade. Então Arjuna, no meio do campo de batalha, vendo então os seus parentes e amigos, tanto de um como do outro lado, ele ficou horrorizado por constatar que se tratava de uma guerra fratricida, onde todos, né, iriam assim, ter grandes perdas, né, mortes, e a alma realmente ela fica, né, totalmente assim, alucinada por não que eu queria manter tudo isso, mas não é possível. Quando você está na vida material, você tem que rejeitar essa força cega da materialidade, por mais assim, sentimentos
que você tem, assim, tratando até mesmo como parentes e amigos, né? Nesse sentido. E Arjuna, nesse sentido, vendo, né, que a guerra era inevitável, ele ficou assim meio sentido e declarou a Krishna que antes, né, queria morrer inerme e sem se defender do que matar seus parentes. Essa é a sensação que temos internamente quando nos deparamos com todas aquelas sensações, né, emoções, atividades que estavam nos dando tanto prazer material e acabamos ficando numa situação onde preferimos renunciar à batalha do que morrer por ela. Então isso aqui é o início, assim, todo mundo vai passar por essa situação de Arjuna, vai entrar em lamentação. Porque é natural, de modo que você só vive esse sentimento, né? Sempre viveu esse sentimento e de repente você tem que deixar tudo de lado, internamente falando, para conquistar uma posição superior. Então Arjuna, naquele momento, ele ficou numa situação assim, bem inerte, né? Fala assim, eu prefiro morrer do que matar os meus parentes. Isso é o que vai acontecer internamente com todas as pessoas que começarem a avançar espiritualmente, né? Eles vão estar com as suas sombras mais encantadoras e vai ter essa dificuldade. Por isso é preciso que Krishna dirija a alma além desses apegos psicológicos e emocionais. E nesse momento, quando Arjuna estava meio que entregue à sua falência, né, de guerreiro, Krishna respondeu-lhe com um notável discurso filosófico que forma essa maior parte do Bhagavad Gita, fazendo Arjuna reconhecer, né, a necessidade dessa luta. Krishna quer que nós nos levantemos espiritualmente e lutemos contra essas forças ditas assim trevosas que estão nos prendendo nessa matéria, nos mantendo inconscientes da divindade em nosso coração. Então, Krishna está falando que sobre a necessidade dessa luta, em que Arjuna e seus partidários finalmente alcançariam a completa vitória sobre os Kurus. De modo que o autor põe a narração do Bhagavad Gita na boca de Sanjaya, que é um fiel servidor desse rei cego Dhritarashtra. Então Sanjaya quer dizer vitorioso. E como nós já dissemos, além desse sentido histórico, material ou literal, tem o Bhagavad Gita, como toda a escritura sagrada, como a Bíblia, os Vedas, o Corão, né? Tem vários graus de sentido espiritual ou esotérico. Então, para as pessoas que estão aqui ouvindo, nós vamos literalmente dizer que a luta aqui descrita é a que se trava no interior de cada homem entre o bem e o mal. Arjuna, o homem, acha-se colocado no campo de suas ações, entre dois exércitos inimigos, dos quais os Pandavas representam as forças superiores e os Kurus as forças inferiores da alma. Então ali está Arjuna, o filho de Kunti, da alma, contra os seus parentes, os filhos de Dhritarashtra, que representa a vida material. Ele está assim ameaçado pelo egoísmo, pelos seus prazeres e pelas suas paixões, que formam esse poderoso exército de ilusões. E a tarefa de Arjuna é vencê-las para chegar ao conhecimento de sua verdadeira essência divina. Mas como muitas dessas ilusões se tornaram
agradáveis, né? Arjuna, ele acha difícil combatê-las. Essa é a essência, né, do porquê Arjuna simplesmente fica em estado de lamentação, porque ele tem que destruir muitas coisas que eram agradáveis a ele aqui nesse mundo material. Daí vemos que muitas pessoas se desanimam de buscar ou de se elevar espiritualmente, porque não querem deixar de lado aquilo que acham que dá mais prazer do que a bem-aventurança espiritual. Mas do lado de Arjuna, né, tem valentes guerreiros que representam a sua consciência, o amor do bem e da verdade, a obediência à lei suprema, a fé, a convicção, todas aquelas qualidades que podemos ler no Bhagavad Gita, referentes ao conhecimento, estão presentes ali com Arjuna, para que ele realmente se liberte, que assuma o reino da alma, onde Krishna vai dar as instruções para que ele seja realmente vitorioso. Então Krishna, que explica a Arjuna a verdadeira natureza humana e a sua relação com Deus, ele é como, né, o verbo de Deus, o Logos, ou Cristo em nós, o nosso eu superior, esse imortal ego divino. E para os devotos podemos, né, entender que Krishna é a suprema personalidade de Deus, dando a Arjuna, a sua parte integrante, esse poder, né, vitorioso, extraordinário, opulento, para que o espírito finalmente se liberte das forças cegas da natureza material e possa definitivamente, né, voltar para Deus, ou estar aqui na Terra vivendo no reino divino dessa forma espiritual e bem-aventurada. Então, nesse capítulo, né, o primeiro do Bhagavad Gita, a batalha de Kurukshetra, alguns traduzem como a aflição de Arjuna, se descreve esse combate entre o bem e o mal, que provém do rompimento da unidade, tanto no homem como na natureza. O homem, representado por Arjuna, ele acha-se rodeado de ilusões que pertencem à sua natureza inferior, mortal, e deve vencê-las. Porém, como se acostumou a identificar-se com elas, falta a Arjuna o necessário ânimo. Entende como é muito legal esse início do Bhagavad Gita, essa batalha de Kurukshetra? Basicamente, ao fazer aqui essa aula, é para dar essa noção, né, que o Bhagavad Gita começa com essa simulação da batalha, que na verdade é interna, porém é um fato histórico, que é a forma que Krishna usa para que possamos entender a parte, né, mítica ou simbólica das pessoas que estão querendo realmente avançar espiritualmente. Então Krishna fala assim, que pede para que saiamos desse jogo de ilusões, entrando nessa carruagem espiritual, sob o comando e as instruções dele, para que facilmente sejamos vencedores dessa luta, né? Porque Krishna, quem está do lado de Krishna, realmente pode-se dizer que vence facilmente esse jogo da ilusão. Se a pessoa se rende a Krishna e o segue, Krishna diz no Gita que ele vai nos libertar, né, de todas as reações pecaminosas, de tudo aquilo que está atrapalhando o nosso progresso espiritual. De modo que o primeiro verso, né, do primeiro capítulo do Bhagavad Gita é assim, né, disse Dhritarashtra, que é o representante da vida material, o rei dos Kurus, falando com o fiel, né, Sanjaya, que estava narrando, né, tendo essa visão mística da guerra de Kurukshetra. Então Dhritarashtra fala a Sanjaya assim: conta-me, ó Sanjaya, os feitos do meu povo e dos Pandavas, quando se reuniram para se combaterem no sagrado campo dos Kurus.
Então Sanjaya diz: quando o teu filho Duryodhana, que representa aquele que é dificilmente, vencível, que é essa obstinação do ego, que não quer assim, ceder campo para a alma, para o espírito. Então, quando o teu filho Duryodhana, o comandante supremo dos teus exércitos, ó rei, avistou as falanges dos Pandavas preparadas para o combate, se aproximou do seu preceptor Drona, o filho de Bharadwaja, e disse, de modo aqui que os Kurus representam as forças inferiores da alma humana, e os Pandavas, que são os filhos de Pandu, as forças superiores. De modo que Duryodhana chegou para o seu preceptor Drona e disse: vê, ó mestre, as poderosas multidões dos filhos de Pandu, que constam de vastas fileiras de guerreiros experientes e audaciosos, comandadas pelo valente e sábio filho de Drupada, teu discípulo. Vê como é grande o número daqueles combatentes fortes, que ali estão em seus carros de guerra e com seus arcos e flechas. Há entre eles heróis iguais a Bhima e Arjuna. Então Bhima significa terrível, e Arjuna é o homem em seu desenvolvimento. De modo que Duryodhana, que representa esse falso ego, essa obstinação, e quando ele tem medo, ele observa, assim, quando você se levanta para lutar contra o seu ego, para se libertar da natureza material, o ego sabe muito bem o que ele vai enfrentar. Então ele também tem assim, muito medo, ele sabe das forças positivas, porém, enquanto a alma não se levanta para lutar, ele está assim, comandando assim, o cenário. Enquanto o Arjuna em nós não se manifesta para a batalha de Kurukshetra interna, o egoísmo estava simplesmente comandando, mas quando a gente faz frente, ele começa a ver o que ele vai ter que enfrentar. Então Duryodhana estava fazendo isso. E olhando o exército de Arjuna, falando para Dronacharya, ele disse: lá estão Virata, Jujudana, Drupada, Dhritasketu, Chektikana, o rei dos Kashas, Purujit, Kuntibodhya, Saivya. Ali estão o audaz Jildamanyu, o forte Utamajuja, o filho de Subhadra, e todos os filhos de Draupadi. Então esses heróis mencionados aqui e nos seguintes versículos representam assim, as forças intelectuais, inclinações, faculdades, paixões, artes e ciência. Os carros são os corpos pelos quais essas forças se manifestam no homem. As forças inferiores são servidoras do egoísmo e do instinto cego, ao passo que as superiores agem em harmonia com a vontade divina. Então, todos esses guerreiros representam essas forças em nós. Então, Duryodhana também disse: porém, igualmente do nosso lado, sob o meu comando, encontras os melhores generais e heróis do nosso povo. Aqui está tu mesmo, e conosco se vê Bhisma, Karna, Kripa, Ashvatthama, Vikarna, Somadati. Todos estes e muitos outros guerreiros, fortes, valentes e experimentados, trazendo as suas armas favoritas, prontos estão a combaterem por nossa causa e com entusiasmo arriscarão a vida por mim. Pelo ego, você vai ter muito problema. Mas se Krishna está do seu lado, pode ir tranquilo. Então Duryodhana está falando: porém, ô mestre, hei de confessar-te que este nosso exército, se bem que é muito valente e comandado por Bhisma, então Bhisma, esse terror, é o general do egoísmo, o exército dos Kurus, que representa as forças inferiores, tem por chefes o egoísmo e a obstinação. E o exército Pandava,
isto é, as forças espirituais superiores obedecem à vontade divina. Então Duryodhana falou, né, que na minha opinião esse exército, né, de Arjuna não tem o número e a força suficientes, enquanto em nossa frente está o inimigo, comandado por Bhima, o terrível, em posição ameaçadora e muito mais forte. Então há um medo aqui do ego também, né, quando ele vê que ele vai o enfrentar. Então não temos que ter medo do nosso egoísmo, que é o ladrão, né, que está roubando a realidade através da nossa mente enganosa, mentirosa. Então Duryodhana falou: ordena, pois, aos capitães do meu exército que todos ocupem os seus lugares e que se preparem para auxiliar e defender o nosso comandante Bhisma, general do egoísmo. Então Bhisma soprou, né, a sua concha, o velho, né, que ele é o velho chefe dos Kurus, das forças inferiores, em sua grande corneta, e o seu toque soou como o rugido do leão, excitando a coragem e o ânimo de seus guerreiros. Isso tudo acontece meio que a nível assim, inconsciente, né, ou subconsciente. Nós temos dentro de nós forças assim, que nem sabemos, que vêm de tantas vidas que estão nos mantendo aqui em ignorância. Assim, quando Bhisma soprou a sua concha, né, que era para despertar as forças inferiores, para entusiasmá-las, né, na batalha, então em resposta imediatamente se ouviu o som tumultuoso de inumeráveis outras cornetas e conchas, símbolos, tambores e trombetas nas falanges dos Kurus. Todo mundo ficou assim muito empolgado e corajoso para lutar contra, né, Arjuna, contra Krishna, contra o exército dos Pandus. Igualmente deram sinal bélico Krishna, Deus, e Arjuna, o filho de Pandula, que estavam em seu magnífico carro de guerra, ornado com ouro e pedras preciosas e puxado por cavalos brancos. Esse branco é o símbolo, né, da pureza, cavalo é o símbolo da força e obediência. Então responderam, né, os instrumentos dos Pandavas em som repetido e desafiador, com o som de trovão violento. Então a corneta que tocava Krishna, o dominador dos sentidos, fora feita de osso de gigante. O nome da corneta de Arjuna era Devadatta, que significa dom de Deus. Então o forte Bhima, o terrível, tocava a corneta com o nome de Paundra, que significa o povo. Yudhishthira, filho de Kunti, tocou a vitória. Nakula e Sahadeva tocavam a harmonia e a glória. Então é legal assim entender que tudo, né, tem um significado, né, por trás, a carruagem, as conchas, tudo mostrando que a beleza dessa batalha, que geralmente as pessoas nem param assim para aprofundar um pouquinho mais nisso. Então ouvia-se, né, o toque dos famosos guerreiros Kashya, Sikandi, Dhristadyumna, Virata, Satyaki, e de Drupada e seu povo, e dos filhos valentes de Subhadra. E vibrou o ar como quando se prepara uma terrível tempestade, e a superfície da terra vibrou no mesmo ritmo, e o povo de Dhritarashtra estremeceu aterrorizado. Então quando a alma, né, ela se levanta e toca assim, a glória de Deus, o ego fica bem abalado. Então não tenhamos medo do ego, porque as forças espirituais são reais e as forças do ego são ilusórias. A escuridão não pode vencer a luz. Se você se situar, né, nessa luminosidade da alma, será fácil vencer o ego. Então a Arjuna, em cuja banheira, né, em cuja carruagem figurava um macaco, esse macaco era o Hanuman, né, mostrando que Arjuna era um servo, né, aquela carruagem, aquele corpo era um servo de Deus, né, Hanuman era o servo de Ramachandra.
Então ele, vendo que os Kurus estavam já em ordem de batalha e que as flechas começavam a voar pelos ares, tomou na mão o seu arco e disse a Krishna, que estava com ele no carro: faze parar, ó imortal, o nosso carro no meio do espaço, entre estes dois exércitos opostos. Então isso é muito legal, porque Arjuna está comandando Deus, Krishna, né? Krishna está servindo Arjuna. Isso tudo é relação de amor. E Krishna coloca assim a alma como uma testemunha no meio desse espaço, né, chamado da batalha Kurukshetra, onde você pode observar as forças da alma e as forças do ego. Nós vamos chegar a esse ponto assim, para tomar certas atitudes, se queremos realmente voltar para Krishna, né? Para nos iluminarmos espiritualmente. E depois que Arjuna pediu a Krishna para ele colocar a carruagem, né, entre os dois exércitos, ele falou assim: eu quero ver de perto os que aqui estão reunidos com o desejo de nos matarem e com os quais devo travar, né, esse sangrento combate. Então Arjuna estava pedindo a Krishna essa misericórdia para iniciar aquilo que ele temia em certas ocasiões por causa do sentimentalismo, né? Esse nosso sentimento de apego às coisas materiais. E Arjuna disse: deixa-me ver os meus inimigos, os partidários insensatos do malicioso e vingativo filho de Dhritarashtra. Então, quando Arjuna falou assim, fez Krishna parar o carro no meio do espaço, entre os dois, né, exércitos contrários, que significa ponte ou caminho entre a parte terrena e a parte divina da mente. Então, ali em frente do exército, né, estava Bhisma, Drona e dos outros principais da terra. Então disse Krishna a Arjuna: vê a filha de Priti, a família dos Kurus, ali reunida. Krishna vai mostrar para você quem você vai enfrentar. Eles já não vão agir mais te enganando nas sombras. E viu Arjuna que, divididos em dois partidos bélicos, ali estavam seus parentes, pais e filhos, irmãos, cunhados, avós e netos, tios e sobrinhos, sogros e genros. Notou também que mestres, benfeitores, amigos e camaradas ali estavam preparados para se combaterem, né, reciprocamente. Dessa forma, né, que também as forças inimigas, entre aspas, são nossos amigos e mestres, pois foi por meio delas que alcançamos a experiência atual, de modo que tudo são degraus, né, pelos quais um homem sobe até o conhecimento perfeito de si mesmo. E é preciso, então, deixar de lado certas, né, qualidades assim, que não interessam mais no momento da nossa evolução espiritual. Então, quando Krishna viu isso, as forças que iam se, né, combater reciprocamente, ele entristeceu-se no seu nobre coração e, cheio de aflição e dó, proferiu as palavras, né, para Krishna: ó Senhor, vendo eu as faces e os vultos dos parentes que querem lutar uns com os outros, sinto exaurido das minhas forças e dos meus membros e sem sangue no meu coração. As minhas pernas tremem, os meus braços não me obedecem. A minha face está em agonia, a febre queima minha pele, os pensamentos se confundem no meu cérebro, todo o meu corpo está em convulsões de horror, o arco cai de minhas mãos. Essa é a posição de uma pessoa, né, que está tendo sintomas assim, materialistas, sentimentalistas, quando tem que enfrentar essa dura, né, missão de elevar a sua alma. Um dia todos nós vamos ter que seguir, né, além das sombras e voltar para Deus. E Arjuna falava, né, maus sinais vejo nos ares, e estranhas vozes ouço falar ao redor de mim. Estou todo confuso e indeciso. Não vejo nada de bom em matar em guerra os meus parentes e meus companheiros. Não desejo a glória de vencedor, ó Krishna. Não aspiro nem ao reino, nem aos prazeres.
nem ao domínio. Para que me serve o domínio, a riqueza ou a vida mesma? Todas estas coisas me parecem muito vãs e sem agrado, quando aqueles para quem tudo isso seria desejável, abandonam a vida. Tutores, pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos, primos, cunhados, mestres e companheiros, vejo perante mim. Não quero matá-los, embora eles tenham sede do meu sangue. Não quero matá-los, embora com isso obtivesse o reino dos 3 mundos, quanto mais pelo governo de um pedaço de terra. Porque se eu matar os meus consanguíneos, os filhos de Dhritarashtra, que felicidade ou gozo poderia me alegrar? Se nós os derrotarmos, o remorso seria o nosso companheiro contínuo. Penso que devemos abster-nos de matarmos os nossos parentes e consanguíneos, porque como poderemos ser felizes se exterminarmos a nossa própria raça? Não podemos desculpar-nos dizendo que eles são tão depravados e sedentos de sangue que não veem mal algum em derramarem o sangue de seus parentes e amigos. Tal argumento não nos justifica, porque nós sabemos melhor que a matança dos parentes é grande pecado e horror. Tem-nos sido ensinado que com o extermínio de uma geração se destrói a virtude, e com a destruição da virtude e da religião de um povo apoderam-se de toda a raça o vício e a impiedade. Onde reina a impiedade, corrompe-se também as mulheres nobres, e onde a mulher está corrompida, desaparece a pureza do sangue. A adulteração do sangue é precursora do esquecimento dos ritos devidos aos antepassados, e estes, se as doutrinas do povo são verdadeiras, sendo privados dos sacrifícios de que se sustentam, caem das alturas celestiais. E continuou Arjuna falando, a consequência de tal corrupção é o aniquilamento dos destruidores da raça e dos direitos eternos da família. Os homens que destroem a religião da família vão para o inferno. Assim nos ensinam os nossos livros sagrados. Ai de mim, ai de nós, que nos estamos preparando para cometer o horrível crime de matar os próprios parentes e consanguíneos pela bagatela de obter o domínio, pelo desejo do poder. Eu preferiria entregar o meu peito descoberto às armas dos curos e deixá-los beber o sangue do meu coração. Eu preferiria esperar a sua chegada, desarmado, e receber deles o golpe mortal, sem me defender. De certo, isto seria melhor para mim do que cometer este horrível crime. Ai de mim, ai de todos nós. Assim, Arjuna, clamando, assentou-se sobre a cadeira do seu carro, da sua quadriga, e deixou cair o arco e as flechas da sua mão, entregando-se todo à aflição e ao desespero que consumiam o seu coração. Aqui podemos entender que no início da nossa decisão de vencer essa batalha de Kurukshetra, esse é um sintoma que pode acontecer com a sua alma, onde você, vendo assim, toda a circunstância, todos os sentimentos, emoções, tudo aquilo que você esteve em contato assim, durante tantas vidas, suas formas animais, formas assim, humanas, você acaba tendo um conflito interno, porque é necessário deixar as forças inferiores que trazem muitos tipos de prazeres que encantam o ego, para renunciar a tudo isso e seguir na vida espiritual. Nesse momento, a alma realmente fica, por ela mesma, completamente desorientada, como Arjuna ficou, preferindo assim, não lutar e deixar ser abatido pelo ego. Dessa forma, há muitas vidas estamos sendo derrotados, porque não temos o conhecimento, a sabedoria divina. Então, o Bhagavad Gita, ele começa a ser ensinado por Krishna no capítulo 2, exatamente
quando Arjuna, nessa condição deprimente e lamentável da alma que teme, né, o ego, assim, por bondade às vezes mesmo, de destruir aquilo que é todo o seu patrimônio histórico de evolução da consciência, mas Krishna vai mostrar para Arjuna que é preciso se desfazer desse ego para atingir a realidade, né, para atingir esse ponto onde vamos entender Krishna como a suprema personalidade de Deus, ou entender a si mesmo, né? Deus, assim, esse eu real, esse eu superior em nós, para que tenhamos, né, sucesso na nossa vida humana. Todo ser humano está aqui nesse mundo material, né? Essa forma se destina a que realmente travemos essa batalha de Kurukshetra em nosso interno, sob a guia autorizada, assim, a guia inteligente de Krishna, para que saiamos dessa condição, assim, desse estágio humano. Essa forma humana é só um estágio, mas não podemos deixar que, assim, ser dominados pelo egoísmo que representa a ignorância, a escuridão, as trevas, que não deixam termos consciência, né, de quem somos realmente, da nossa essência, de Deus, da vida, da morte, do que estamos fazendo aqui nesse mundo, de modo que o Bhagavad Gita é a canção do Supremo, é a melodia da alma, né? O nosso espírito vai dançar alegremente quando recuperarmos a nossa consciência e alijarmos esse ego, né, esse falso ego, que é representado por Bhismadeva e Duryodhana, que são os símbolos, né, chefes da Dhritarashtra, que é essa força cega, que não deixa a gente ver a realidade de tudo que existe. E Krishna, magistralmente, vai falar para Arjuna toda a sabedoria da alma, e essa é uma condição muito interessante que Arjuna se encontrava, que é quando estamos assim totalmente deprimidos e, né, sem assim condições de lutar. Então essa é a hora em que realmente temos essa fé de nos render a Deus e pedir, por favor, que Ele nos guie de dentro do coração. Então Krishna foi dando conhecimento e Arjuna compreendeu, a sua alma, né, se eleva nesse patamar da sabedoria, da devoção, da amizade com Krishna, e luta e acaba vencendo a batalha. Então vamos estudar essas instruções de Krishna para finalmente escapar desse ciclo, né, de samsara, de nascimentos e mortes, desse mundo que só traz miséria e lamentações para aquilo que realmente somos, né? Essa parte integrante de Deus. Temos esse contato íntimo com a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, mas estamos aqui vivendo, identificados com esse corpo material, nos limitando, nos achando insignificantes e achamos assim que o ego é alguma coisa importante e temos medo de sair fora dessa condição, e todo mundo vai ter que se levantar um dia em alguma vida e travar a sua batalha de Kurukshetra. Porém Sanjaya, né, esse nome diz, né, vitorioso, né? Então Sanjaya no final do Gita diz que não tem problema, lute, se você tiver com Krishna do seu lado, você será vitorioso. Então esse é o maior ganho da vida, é você recuperar a sua alma, né, o seu espírito, a sua consciência, e realizar realmente quem é Deus, né, e o que você está fazendo aqui, e voltar, né, para esse estágio espiritual onde o reino de Deus vai se manifestar no seu coração, e após a morte física você entra nessa dimensão eterna, consciente, e a bem-aventurada de Deus, onde você vai ser feliz eternamente. Então vamos sair daqui, porque o estágio humano é exatamente para isso, né? Então vamos assim respeitar esse estágio em que estamos e avançar progressivamente sob a orientação dos devotos, né, mais avançados, e também, assim, principalmente cantando a japa, estudando o Gita, né, ouvindo as aulas, assim, que tem interesse espiritual. E o meu desejo é que todo mundo seja abençoado realmente e tenha essa coragem, porque quem está com Krishna já é vencedor. Então dê o passo, não fique mais vidas e vidas aqui
nesse mundo de matéria, sofrendo, se lamentando, com medo de outras pessoas ou de sistemas demoníacos que querem, né? Assim, é tudo uma miragem, uma grande ilusão. Vamos retornar a Deus, né? Vamos de volta ao lar do Pai e viver assim, felizes. Então vamos aproveitar essa dica, né, de Krishna aqui, estudar o Bhagavad Gita e mantê-lo como nosso livro de cabeceira, estudando repetidamente para que Krishna vá revelando para nós o significado pleno, até que atinjamos a autorrealização e também possamos ser luzes divinas nesse mundo para despertar outros corações para a rendição ao nosso lindo Senhor Krishna. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa introdução aqui do Bhagavad Gita. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol!